bom dia, pessoal, boa noite ou boa tarde para quem estiver escutando. Que Deus abençoe a cada um de nós. E iniciando o evangelho de hoje com uma palavra do livro O Espírito da Verdade, feito por autores diversos e também espíritos e médiuns diversos. Então, saiu a lição 71, Esperando por Ti. Antes de pronunciares a frase amarga que te explode no coração, tentando romper as barreiras da boca, pense na bondade de Deus, que te envolve por toda parte. A natureza é colo de mãe expectante. Assemelha-se à luz celeste ao olhar do próprio amor, que te segue às ocultas, e o ar que respiras é assim como o sopro da ternura de alguém a estender-te alimento invisível. Tudo serve em silêncio, esperando por ti. Abre-se a via pública aos teus pés, a feição de amistoso convite. A água pura está pronta a mitigar-te a sede. O livro nobre aguarda o toque das tuas mãos para consolar-te, e o fruto, pendendo da árvore, roga humilde que o recolhas. Pensa na bondade de Deus e não digas a palavra que desencoraje ou amaldiçoe. Cala-te onde não possas auxiliar. Deixa que tua alma se enterneça, ajudando nas construções do bem eterno, que tudo nos dá, sem nada exigir. E compreenderás então que Deus te oferece a vida por divina sinfonia, e que essa divina sinfonia pede que lhe dês também a tua nota. Mei, mei. Bom, essa passagem muito bonita, né? Muito interessante, que reforça a ideia de que o mundo, aliás, de que o homem ele não está aqui de forma isolada, né? Que ele vive nessa pluralidade e que tudo se conecta e que toda pessoa tem a sua função, que toda pessoa tem o seu trabalho para contribuir. E que Deus, nos dando determinados dons, também espera que a gente multiplique esse bem que nos é dado por Deus. Então é isso. As coisas boas acontecem ao nosso redor, às vezes a gente nem nota, mas, bom, Deus está a todo momento esperando por nós, esperando que a gente contribua na sua obra, no seu trabalho. Bom, e agora eu vou abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu deixei ali no PDF pra gente ler, mas eu vou abrir aqui no meu livro normal, ao acaso mesmo. E é o muito se pedirá aquele que muito recebeu. Perfeito. É o capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos. Aliás, muitos chamados, poucos escolhidos. Deve estar por aqui, né? Muitos chamados. Deixa eu ver o que a gente acha. Deve estar com outro nome, mas é o capítulo 18. Esse aqui é o capítulo 20, capítulo 18. Tá muitos os chamados. Pronto, perfeito. Então, embora eu tenha aberto a passagem no meu livro físico, eu lerei aqui no PDF. Então, perfeito. Só que eu não abri, eu abri no muito se pedirá aquele que muito recebeu. Então, não é aqui. Então, vejamos. O servo que souber da vontade de seu amo, e que, entretanto, não estiver pronto, e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade, e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Lucas capítulo 12, versículo 44 a 48. Outra passagem.
Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: Também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. João capítulo 9, versículo 39 a 41. Principalmente ao ensino dos Espíritos é que essas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além de o Evangelho, que os contém, achar-se espalhado somente no seio das seias cristãs, mesmo dentro dessas, quantos há que não leem? E entre os que leem, quantos que não compreendem? Daí resulta que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos Espíritos, reproduzindo essas máximas sobre diferentes formas, desenvolvendo-as, comentando-as, para pô-las ao alcance de todos, tem isso de particular, não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que recebam, diretamente ou por intermédio de outrem, pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Os médios que obtêm boas comunicações ainda mais censuráveis são, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação e porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Todavia, em vez de tomarem para si as lições que escrevem, ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim essas palavras de Jesus: Vedes um argueiro no olho do vosso próximo, e não vedes a trave que está no vosso. Por essa sentença, se fosseis cegos, não teríeis pecados, quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, e eram com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Perfeito. Então, um breve comentário, né, que diz muito respeito também à perfeição de Deus. Porque se a gente pensar no conceito clássico de justiça, tá, que inicialmente é posto se eu não me engano, no primeiro livro da República do Platão, que significa, que é chamado Livro da Justiça. Num dos diálogos que Sócrates tem com os seus seguidores, alguns deles, ou o próprio Sócrates, eu não lembro ao certo, mas traz uma definição de justiça que é atribuída a um poeta que não está presente naquela hora, mas que se chama Simônides. E a atribuição do significado de justiça dado por Simônides é que a justiça é dar a cada um o que é seu. Esse conceito, ele foi se aprimorando ao longo do tempo, inclusive é muito presente também em obras do direito, né?
em obras romanas do direito, como o digesto, e que há uma certa melhora no significado, no sentido de que justiça é dar a cada um que é seu por direito, né? Então, perfeito. Para Platão, também, a justiça está sempre associada àquela ideia de ordem, tá? Então, se a você foi atribuída uma determinada tarefa, é justo que você cumpra essa tarefa. Então, você estará no estado de justiça quando você cumpre aquilo que você deve cumprir. Então, pensamos na perfeição de Deus. Deus que é o que contém em si toda e perfeita justiça. E é justo que Deus, dando-nos a oportunidade de conhecer a verdade, dando-nos a oportunidade de, por meio dessa verdade, multiplicar os bens, espalhar essa verdade e melhorar a vida dos nossos irmãos ao nosso redor, é justo que Ele, nos dando esses meios, nos cobre esse bem, certo? Porque nós devemos corresponder a essa vontade de Deus. E isso é justo. Então é justo que Deus cobre da gente essa multiplicação do bem, porque esse bem foi nos dado por Deus para esse sentido, né, para cumprir essa função. Então nada mais justo que a gente, ao receber essa condição de estar mais próximo da verdade, compartilhá-la, né? E ao compartilhar, a gente assim faz a vontade de Deus. Então, quando se diz que muito se pedirá àquele que muito recebeu, exatamente esse conceito de justiça que está por trás dessa passagem aqui no Evangelho. Então, a gente tem que atender a essa justiça. E a gente tem que atender a essa justiça correspondendo à vontade de Deus. E o Espiritismo, como sendo um instrumento que Deus, também por misericórdia, permitiu que nós tivéssemos acesso, né? Também deve ser usado, né, para compartilhar essa verdade. Então aqui diz que, no final, o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, porque o Espiritismo, como foi dito anteriormente, ele não está circunscrito, né? Veja, ele é acessível a todos. Então, quando a verdade ela se torna mais acessível, várias pessoas têm essa oportunidade de conhecê-la, né? E conhecendo a verdade, nasce também, para aqueles que compreendem, o dever, certo? O dever de corresponder à vontade de Deus. Então, o conhecimento, como diz também Lucilena Galvão, o conhecimento importa em compromisso. Então, veja, e aqui o exemplo é bastante claro, né, dado pela espiritualidade amiga. Quando alguém incorre em um erro, certo? Mas ele incorre em erro não por dolo, sabe? Não conhecendo a verdade, ele quis incorrer em erro. Mas ele incorreu em erro porque ele é ignorante. Veja que é uma situação distinta de você errar sabendo que está errando e sabendo que deveria agir de outra forma. Então, a distribuição da culpa é diferente. Porque Deus, sendo absolutamente justo, não vai tratar esses dois filhos da mesma forma. Justamente porque um teve acesso à verdade e, por escolha própria, escolheu um caminho errado. Optou por um caminho errado. Optou pelo mal, né? O outro, bom, ele praticou o mal, mas ele não tinha acesso àquela verdade. Ele ainda é culpado? Sim, mas a culpa dele é diferente da culpa daquele que tem acesso aos conhecimentos, à vontade de Deus. E uma vez que você tem acesso ao conhecimento da vontade de Deus, você deve praticá-la, porque essa é a vontade perfeita. E você reconhece que ela é a verdade. Então, nada mais justo do que Deus
nos dando a oportunidade, né, esse dom, no caso dos médiuns, que os médiuns são mais culpados ainda, porque eles têm esse acesso à verdade quase que de uma forma direta. Então, se você recebe uma mensagem do Espírito quase que diretamente, sabe? Pense que talvez essa mensagem, ela sirva especialmente para você, antes de servir para o próximo, né? E daí você já tem acesso a essa mensagem direta. E tendo acesso a essa verdade, sabendo desse conhecimento, e mesmo assim você incorre no erro por vontade própria, mais culpado, obviamente, você é do que aquele que não teve acesso às mesmas informações, o mesmo conhecimento que você. Então, o que Deus quer da gente quando nos dá dons, né? Quando nos fornece instrumentos e meios para que a gente conheça a verdade. Ele quer que a gente se comporte, oriente as nossas ações aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bondoso. Que possamos ser, por meio desse conhecimento, por meio da verdade, possamos ser mais perfeitos, certo? E multiplicar, obviamente, o bem. E não sabendo a verdade e flagrantemente errando. Porque daí mais culpa você terá. E isso nada mais é do que a justiça, né? A justiça em sua plena... em seu pleno movimento, né? Então, bom, perfeito. A gente entende aqui que o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, porque basicamente torna mais acessível a verdade, e pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos, né? Então, os escolhidos aqui seriam aqueles que adequam, né, os seus comportamentos, os seus pensamentos, as suas palavras à vontade de Deus. E é claro que isso também é feito pela fé, porque nós acreditamos que, enfim, Deus existe, né? E a fé é a nossa razão que justifica esse conhecimento da verdade divina. Bom, então, e o Espiritismo, obviamente, ele nos ajuda a permanecer firmes na fé. Por quê? Porque ele oferece respostas a inúmeros problemas, como, por exemplo, o problema do sofrimento atual. Então, o que a gente perceber na nossa vida como causa do sofrimento, e essa causa não sendo atual, ela possui, então, uma origem pretérita, né? Uma origem no passado. Isso o Espiritismo nos explica por meio da encarnação, certo? Então, nós reencarnamos para melhorar o nosso espírito. Por meio de provas e expiações, a gente melhora o nosso espírito. E o sofrimento acaba sendo por Deus, escolhido por Deus como um instrumento, né? Tanto para provar o nosso espírito, as nossas qualidades, como também para espiar o nosso passado, né? Nos resgatar o nosso espírito. E também, é claro, é uma manifestação da justiça das leis divinas, né? Já que todo mal causado deve ser reparado. Mas Deus é tão bom, Ele é tão misericordioso, que permite que as nossas provas, enfim, as nossas expiações sejam adequadas àquilo que a gente consegue suportar. Então, quando dizemos que Deus não dá um fardo maior do que o seu filho consegue carregar, é exatamente sobre isso. É que se nós estamos passando por situações difíceis, muito difíceis, Deus quer da gente que a gente santifique essa dor. Que a gente, no lugar de reclamar ou no lugar de desistir, que a gente ore, que a gente fortaleça o nosso vínculo com o Criador. E esse vínculo ele é fortalecido primeiramente por meio da oração. E o Evangelho e o Espiritismo, claro, ele também nos oferece essas explicações. Que o sofrimento atual, se a gente não encontra causa atual, ela tem uma causa no passado. Então, a gente tem a certeza de que nenhum sofrimento é injusto. Nenhum sofrimento nessa terra é injusto. E além disso, nenhum sofrimento vivido por alguém
é impossível. Veja, nenhum sofrimento que é atribuído a uma pessoa, é impossível que essa pessoa consiga superá-lo, certo? Porque Deus não dá ao seu filho uma carga maior do que ele consegue carregar. Então, por meio dessas duas grandes certezas, que são justificadas pelo Evangelho, com certeza a nossa fé tende a aumentar, ou pelo menos a se fortalecer, certo? E a partir dessa fé, desse fortalecimento, a gente consegue rezar, a gente consegue orar, enfim, e fortalecer a nossa vontade e passar pelos nossos problemas, passar pelos nossos sofrimentos, tendo como sempre a imagem de Jesus também no ápice do sofrimento dele. Então é exatamente isso. Acho que esses foram os comentários. E agora a gente pode fazer a prece, né? A prece de encerramento. Então eu vou fazer aqui. Espíritos bem-amados, anjos guardiães, que com a permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, velai sobre os homens. Sede nossos protetores das provas da vida terrena. Dai-nos força, coragem e resignação. Inspirai-nos tudo que é bom. Detende-nos no declive do mal, que a vossa amorosa influência nos penetre a alma. Fazei sintamos que um amigo devotado está ao nosso lado, que vê os nossos sofrimentos e participa das nossas alegrias. E tu, meu bom anjo, não me abandones. Necessito de toda a tua proteção para suportar com fé e amor as provas que praz a Deus me enviar. Amém. Que assim seja. E agora eu farei o Pai Nosso, uma Ave Maria. E então será o momento em que deveremos de fato orar. E cada um pedindo proteção e auxílio em relação aos seus próprios problemas, em relação à sua vida. Então, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, e agora para todo sempre. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe cada um dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas. Abençoe o nosso Brasil, o nosso país, o nosso mundo. Que a Virgem Nossa Senhora também cubra o nosso planeta Terra, cada um de nós, com seu manto sagrado de amor e de luz. E que Deus permaneça nos abençoando hoje e sempre. Gratidão a todos. Amém.